sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto que acabamos de acompanhar no Evangelho, sobre aquela cena que aconteceu à noite no domingo da Páscoa. Medo, angústia, insegurança, vergonha, temor, fé, entrega e encaminhamento. São essas as palavras sobre as quais vamos falar. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse texto que vem logo no domingo, após o domingo da Páscoa, ele é muito interessante porque ele trata do que aconteceu no dia da Páscoa, à noite. E para contextualizar, lembramos do que aconteceu na sexta-feira, quinta-noite. Jesus foi preso, jogado de um lado para o outro, de um tribunal para o outro. Sexta, pela manhã, ele é condenado, chicoteado, espiam, meteram uma coroa de espinhos na cabeça dele, fizeram ele carregar a cruz, e então a crucificação. À tarde, ele é enterrado no sepulcro de José de Arimateia, aonde é selado com o selo do governador Pôncio Pilatos para que ninguém tocasse naquela sepultura. É colocada uma grande pedra e uma guarnição de soldados, a pedido dos fariseus que diziam: ele falou que vai ressuscitar, então coloque uma guarda. E assim aconteceu. Passa-se o sábado e o domingo pela manhã, as mulheres querem ir lá para perfumar o corpo de Jesus, fazer suas últimas homenagens. No caminho discute, mas como é que a gente vai tirar aquela pedra? Quando chega, a pedra não está mais lá, está jogada no canto. Os soldados saíram correndo, quando aquela pedra de dentro para fora é atirada. E então as mulheres ficam procurando Jesus. Aparecem dois anjos ao lado e dizem: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele disse para vocês que ressuscitaria. Vocês não creram? Vão, avisem as outras pessoas. E elas saíram correndo e avisaram os discípulos. Só não foi Maria Madalena. Ficou ali pelo jardim procurando, desconfiada. Quando então vê alguém e acha que é o jardineiro que está cuidando do jardim e diz: ei, meu senhor, o senhor escondeu? Onde é que está? Me fala. E era Jesus. E Jesus fala com ela: Maria. E ela quer se abraçar Jesus. Jesus: não, calma, ainda não. Vai e fala. Vai e diga a todos que eu ressuscitei. Enquanto isso, Pedro e João vinham correndo. João, que era o mais novo, mais garoto, chega antes, mas fica receoso de entrar. Pedro, quando entra, já vê no canto os lençóis que cobriam Jesus dobrados, todos arrumadinhos, e a sepultura vazia. E então eles vão. E agora vocês imaginam o que acontece durante o dia. Não está escrito na Bíblia, mas podemos imaginar que os soldados, ao chegarem a Pilatos e dizer: olha, a pedra se mexeu sozinho, ele ressuscitou. Imagina a confusão na cabeça do governo romano. E agora, quando isso chega ao Sinédrio, aos líderes judeus que mandaram matar e querem comprar os soldados: olha, não falem para ninguém, fiquem quietos, digam que alguém roubou, sumam daqui. Imagina a peregrinação que acontece naquele dia, todo mundo indo lá para conferir, cadê? Onde está? E ao final da tarde, dois discípulos, sabemos o nome apenas de um, que é Cleopas. O outro a gente não sabe porque a Bíblia apenas diz: dois discípulos, sendo um Cleopas, estão indo para uma aldeia chamada Emaús, pertinho, tipo aqui a Coroa Grande. E de repente Jesus se junta a eles no meio da conversa. As pessoas caminhavam, muita gente acompanhava. E Jesus começa a perguntar sobre o que eles falam. E eles: ué, tu é o único que não sabe tudo que está se falando em Jerusalém? Por essa declaração a gente já sabe quantas pessoas haviam ido naquele lugar da sepultura e como foi tumulto, que tumulto que teve ali naquele lugar.
Eles dizem, olha, todo mundo está comentando sobre Jesus de Nazaré, nós achávamos que era o Messias do Senhor, mas ele morreu e agora todo mundo está dizendo que ele ressuscitou. E a gente está assim. O que é, o que não é? Hoje se fala muito em fake news, né? Imagina a situação deles. O que é, o que não é? A dúvida. Então, quando chegam em Emaús, Jesus faz de conta que vai adiante, diz, não, já está tarde, entra, jante com a gente. E então, na hora da janta, Jesus pega o pão e faz aquela sua oração tradicional, se abrem os olhos e eles reconhecem Jesus. E Jesus desaparece da frente deles. É isso que diz o texto. E eles saem correndo e voltam para Jerusalém para contar para os discípulos. E aí eles se reúnem nesse lugar que não está definido onde é, um grande quarto, e ali eles trancam as portas. E o texto diz que estão os discípulos e mais outras pessoas, não sabemos quem está e quantos são, sabemos quem não está. Judas Iscariotes, que tinha se enforcado, e Tomé não está. Mas agora imaginem o que eles conversam. Porque eles estão com medo. Diz o texto, eles estão trancados. Ou seja, quem entrou, quem não entrou, hoje à noite não entra mais. Estão com medo os judeus. Os judeus queriam até matar Lázaro, porque Jesus tinha ressuscitado e era prova viva que Jesus tinha poder sobre a morte. Imagina o que fariam com eles. Estavam com medo dos judeus, estavam com medo dos romanos. Foi quebrado o selo do Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos era cruel, era terrível. Em determinado momento havia mandado sacrificar os galileus que estavam fazendo seu sacrifício e misturou sangue. Ele era doido. O que aconteceria com eles? Então, medo, dúvida. Poxa, mas foi, não foi? As mulheres viram os anjos. Maria Madalena disse que viu Jesus e agora vocês viram Jesus, mas a gente não viu. Vergonha. Por quê? 3 anos junto com Jesus. Quando tinham medo por causa da tempestade, Jesus acalmou a tempestade. Quando tinham fome, Jesus multiplicou pães e peixes. Quando precisavam de uma palavra de carinho, de consolo, Jesus também. Jesus abraçava os leprosos, as prostitutas, os rejeitados, e todos. Ele tinha uma palavra também para Herodes, o rei, para Elite, para todos, porque para Jesus todo mundo é igual. E eles se acostumaram àquele carinho, Jesus estava sempre ali. E na hora em que Jesus precisou, todos fugiram, todos sumiram, todos viraram a cara, inclusive Pedro, que disse, todos podem te abandonar, eu nunca. E Jesus disse, Pedro, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Então muita vergonha, com certeza. Pedro negou Jesus 3 vezes. Eu não nego. Você não negou. 3 vezes. Talvez 30, talvez 300, talvez 3.000. Quantas vezes a gente nega Jesus? Quantas vezes a gente, num coração bem sincero, numa oração, a gente diz, Senhor, me perdoa. Me perdoa, eu nunca mais vou cometer esse erro. E depois está fazendo de novo. Que traição. Pedro traiu 3 vezes, mas quantas vezes a gente trai? Quando a gente podia fazer uma oração, a gente não tem tempo. Quando a gente podia tirar um tempo para ler a Bíblia, deixar Deus falar com a gente tem tempo para tudo, mas... E a gente trai. Domingo de manhã e para o culto, poxa, eu estou tão cansado, hoje eu não vou. Cansado estava Jesus. Apanhou o dia inteiro, levou chicotada, bofetada, carregou a cruz, e mesmo assim foi até o fim por causa de você, por causa de mim, e disse, está consumado. E quantas vezes a gente traz Jesus por outras coisas, e Ele não é o mais importante. E quando Jesus agora atravessa a parede, porque agora Ele não é mais o servo humilde, agora Ele é o Senhor glorificado, que venceu o inferno, a morte, o diabo. As leis da física não valem mais para Ele.
Quando ele atravessa aquela porta, ele bem podia pedir de seu pano, de seu vergonha, seus fracassados, seus traidores. O que eu fiz por vocês e o que vocês fizeram comigo? Mas não é isso que eles precisavam ouvir naquele momento. E ele só diz: paz seja convosco. Num momento de dúvida, num momento de medo, num momento de incredulidade, num momento de profunda vergonha, o que eles precisavam era a presença de Jesus. E Jesus é o príncipe da paz, Isaías diz. E Jesus, em outras palavras, está dizendo: acalma o coração de vocês. Eu estou aqui. Tudo que passou, passou. Eu perdoo vocês. Vamos começar de novo? Vamos lá. Como ele está dizendo: eu venci a morte, o diabo, o inferno, os pecados de vocês estão perdoados. E ele sopra o Espírito Santo e diz: se vocês perdoar o pecado dos outros, vai perdoar também. Vamos lá, levem a paz que o povo tanto precisa. Que sou eu sou o príncipe da paz. É disso que o povo precisa. E quantas vezes eu e você estamos na mesma situação, com medo, angústia, com dúvida, incrédulos, com vergonha. A gente sente muita vergonha e medo, não sente? Em coisas pequenas. Por exemplo, quando a gente cuida da saúde, quando o homem vai fazer, por exemplo, um exame de próstata, não tem medo, não tem vergonha. Talvez alguns já passaram por isso. Ou a mulher, quando vai fazer o exame de câncer de mama, o medo, vai que dá câncer. E a vergonha. A gente fica constrangido. Eu vou abrir o coração para vocês. O momento em que eu mais senti vergonha na minha vida, e isso não tem como ser sem, eu uso a vergonha da vida, como falar isso aqui agora, aconteceu um pouquinho mais de um ano atrás. Eu fui fazer um exame, que quem de vocês já fez vai me entender direitinho, chamado, vamos ver se eu acerto o nome, colonoscopia. Todo mundo conhece, todo mundo sabe. Lá na roça a gente chama de tripa, né? Tripa fina, tripa grossa, mas é intestino. É um exame para ver se não tem câncer no intestino. Mas, companheiros, companheiras, meus amigos, minhas amigas, é um problema. Começa bem antes. O médico diz: olha, tem que fazer isso, tá bom, aí a gente vai procurar saber o que é. Aí já começa o medo. E já começa a ver. Aí ele manda tomar 3 tubos assim de soro, que é pior que lacto purga, porque vai limpar mesmo. Tu tem que tomar aquilo mais de um dia antes. Tu fica a noite inteira no banheiro. E foi assim que aconteceu. A noite inteira no banheiro. Bom, no outro dia de manhã eu já estava amarelo, já não sou muito de ter uma cor muito diferente. Estava amarelo, fraco, com medo e com vergonha. Medo de, vou chegar lá, eu subir aquela escada, eu não sei, não sabe onde é que é. Sobe aquela escada, se subir a escada já começar a aliviar de novo, aqui vai ser um problema. Já medo e vergonha. Cheguei lá, umas 3 pessoas na frente, se precisar usar o banheiro aqui de novo. Olha a tensão que tomou conta desse cidadão. Mas não terminou aí. Fomos chamados, vamos entrando. Aí, o médico no canto, a moça foi lá comigo. Aí ele mandou ficar com a enfermeira, que já me deu uma injeção. Por isso mandaram me acompanhar, porque disseram que vai sair daqui zonzo, bêbado, tonto, não vai, né? Porque o remédio é para dor, mas tu não vai ser você. Ainda bem que não fui eu. O que aconteceu lá não foi comigo. Porque ela deu aquela injeção e aí me deu um aventalzinho, mandou vestir, tirar a roupa, vestir. Eu cheguei lá, na hora de vestir, eu pensei: mas esse aventalzinho, né, a barriga fica de fora. Quem manda ter barriga, né, de saudade, no tempo que eu não tinha barriga, mas amarrei aquele negócio de cueca, a barriga de fora. Aí quando eu saí, ela deu uma risadinha e disse: moço, essa palavra moço foi a única parte boa de tudo, né, porque não tem mais nada de moço aqui. Mas ela disse: moço, está virado. Eu, como é que é? Eu já estava com vergonha da barriga aparecendo.
Ela disse: o senhor botou o avental virado, essa abertura é para trás. Aí, imagina, deve ter ficado mais ou menos da cor de um tomate. Pô, aí vai ser bravo. Ela disse: aí tem que tirar a cueca. aí vocês vão sentir o que é vergonha. Quer dizer, era medo e vergonha, e muita vergonha. Bom, fui lá, tudo aconteceu, dei o exame. Não sei como é que cheguei em casa. Fiquei sabendo outro dia quando a dona Lúcia disse: olha, que vergonha. Eu disse: vergonha é eu, né? Porque lá todo mundo está acostumado. Ela: não, vergonha é porque tu falou toda a tua vida para o médico e tu ria, e falou. Eu disse: nossa, eu espero nunca mais ver o médico, nem enfermeiro, se bem que disse que tem que voltar de vez em quando. Mas por que eu estou narrando isso aqui agora? Para mostrar para vocês que para cuidar do intestino, ou de uma próstata, ou de um seio, a gente faz tudo. Inclusive passa vergonha, passa constrangimento, passa medo, na frente de pessoas desconhecidas que a gente nunca viu. A gente se desnuda. Por quê? Porque a gente quer cuidar do intestino, da próstata, do coração, do rim, do fígado. A gente quer cuidar. E a gente faz tudo para cuidar do nosso corpo. Não é assim? Vem as academias aí, está cheio de academias, tudo cheio de gente. Pilates, corrida, ciclismo, dietas. Né? As pessoas querem cuidar do corpo, querem estar em forma. Silicone aqui, né? Creme, melhor shampoo. A gente cuida muito bem do corpo. Só que quando a gente morrer, isso tudo vai apodrecer, vai virar verme. E a gente não se preocupa de passar vergonha para se cuidar bem. E a gente precisa se cuidar, é verdade. Mas aí vem a questão que eu quero colocar: por que a gente não faz a mesma coisa com a nossa alma, com o nosso espírito? Por que a gente não abre o coração para Deus, que nos conhece? Ele não é um desconhecido. E no momento de dúvida, de medo, de vergonha, de aflição, de ansiedade, de depressão, diz: Senhor, me ajuda. Tu me conheces como ninguém. E Ele te conhece, Ele me conhece, Ele sabe nossos erros, nossos medos, nossas fraquezas, nossos pecados, e mesmo assim Ele nos ama. E tanto ama que morreu por nós na cruz. E mesmo assim, às vezes a gente está cansado dele. A gente foge dele. A gente continua traindo. Como Pedro: eu não conheço o Senhor. Olha, agora não tenho tempo para ti. E a gente deixa de cuidar daquilo mais importante que a gente tem, que é a alma, que é o espírito. Porque se a alma e o espírito estão bem, o corpo também vai. Não adianta eu estar com o corpo perfeito, seu, não, o mais bonito, a mais bonita, se por dentro eu estou cheio de medo, de angústia, de ansiedade, de dor, fragilizado. Eu tenho que cuidar da alma, do espírito em primeiro lugar. E aí é só Jesus. E Ele faz isso com uma frase: paz seja contigo. Deixa eu morar aí dentro. Tomé não estava lá naquele domingo à noite. E Jesus fez o quê? Disse: bom, perdeu a chance, abandonou. E Tomé não foi petulante: se eu não botar o dedo no buraco dos pregos e a mão até no buraco da lança, eu não acredito. Não. Jesus não desiste assim tão fácil da gente. Mesmo quando a gente é petulante, arrogante. Outro domingo ele vai, faz a mesma coisa, atravessa e vai direto para o Tomé. Diz: Tomé, vem cá. Põe o dedo aqui, põe a mão aqui. Não sei se Tomé botou, sei que ele caiu aos joelhos de Jesus e gritou: Senhor meu e Deus meu. Como quem está dizendo: Senhor, eu reconheço, não precisa mais. Me dá a tua paz, me dá o teu perdão. E Jesus disse: porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Ele está falando de mim, Ele está falando de ti. Creia. Sabe, Jesus agora não, naquele momento ele precisava atravessar, porque eles não iam abrir. Mas ele é um gentleman, ele é uma pessoa muito gentil, ele bate. Se você abrir sua Bíblia em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim:
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e você. Essa é a minha casa, vou encher de paz. Esse momento de pregação é o momento que Jesus está batendo a porta do coração de cada um de vocês. Ele está falando através de mim. Toda vez que você lê a Bíblia, Ele está falando. E a pergunta é: você ouve? Ou você ainda permanece com a porta trancada e diz: eu não preciso disso, eu não quero isso, e continua traindo? Tomé caiu aos pés de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. Que eu e você possamos sempre de novo também abrir o coração para Ele, cair aos pés dele, e termos a certeza de que, principalmente nos momentos de maior medo, de maior vergonha, de maior angústia, de maior ansiedade, Ele está conosco. E se Ele está conosco, Ele que venceu o inferno, a morte, o diabo, e nos dá paz, não há o que temer. Portanto, creia em Jesus. Viva todos os dias nesta fé. Ore mais. Converse mais comigo. Abra o coração. Ele te conhece, ele é teu melhor amigo. E fale da paz que só a presença dele pode dar. Fale para todos, como Tomé fez, Pedro fez, e tantos outros que passam pelos mesmos problemas que nós passamos, fizeram. Jesus é a nossa paz. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, e nos dê a verdadeira paz, com a sua presença todos os dias de nossa vida. Amém.